A garota foi encontrada sem vida em seu próprio apartamento. A polícia começou a investigar, mas não conseguiu encontrar nenhuma pista. Passaram-se incríveis 40 anos antes que houvesse finalmente um avanço neste caso. No entanto, juntamente com a verdade, os detetives também descobriram novos fatos alarmantes. Robin Brooks nasceu em 30 de março de 1960 no estado americano da Virgínia. Na infância, ela se mudou com a família para a pequena cidade de Glen, localizada no estado de Nova York. Robin era uma pessoa alegre e sociável, tinha muitos amigos e sempre conseguia se dar bem com as pessoas. Ela também tinha uma irmã mais velha, Maria, com quem era muito próxima. Depois da escola, Robin decidiu se mudar para a Califórnia. Além do clima atrativo do estado, havia outra razão importante para sua mudança. Pouco antes, sua irmã também havia se mudado para lá, e Robin decidiu segui-la. Ela alugou um apartamento na cidade de Sacramento e arrumou um emprego lá. Alguns meses depois, surgiu a oportunidade de se mudar para um complexo residencial onde sua irmã morava com o namorado. Além das melhores condições do apartamento, Robin poderia passar mais tempo com Maria. Pouco antes de completar 20 anos, ela decidiu se mudar para um apartamento separado e, para pagar o aluguel, teve que conseguir 2 empregos. Um deles era como caixa em uma loja de rosquinhas localizada a poucos metros do seu complexo residencial. Robin escolheu o turno da noite para conciliar com o segundo emprego. Ela morou neste complexo por cerca de 1 mês e meio e durante esse tempo fez muitos amigos, tanto no trabalho quanto fora dele. Ela também estava feliz por ter a oportunidade de se encontrar com sua irmã todos os dias. Em 24 de abril de 1980, Robin deveria começar seu turno na loja de rosquinhas às 4 da tarde. No entanto, para a surpresa de seus colegas, ela nunca apareceu. Isso foi muito estranho, pois durante todo o tempo que trabalhou lá, ela nunca havia faltado e, na maioria das vezes, chegava até antes do horário. Os funcionários esperaram algumas horas, e finalmente um deles decidiu ir até o apartamento de Robin. O colega bateu na porta, mas só recebeu silêncio como resposta. Depois de várias tentativas infrutíferas, ele voltou para a loja e contou que não conseguia contato com ela. Os colegas ficaram muito preocupados com isso. Eles imaginaram que algo poderia ter acontecido com Robin, pois ela certamente teria ligado e explicado por que não poderia ir trabalhar. Durante o curto período em que esteve na loja, ela fez amizade com todos os colegas, e eles estavam realmente preocupados com ela. Eles consideraram ligar para a polícia, mas rapidamente perceberam que as autoridades não iniciariam uma busca por Robin apenas porque ela faltou ao trabalho. Foi então que um deles propôs uma solução não convencional. O homem se ofereceu para arrombar a porta do apartamento para verificar se estava tudo bem com ela. Ele e outros colegas foram até a casa dela. Os colegas bateram na porta por alguns minutos e, eventualmente, decidiram arrombá-la quando não receberam resposta. Diante deles, uma visão chocante se apresentou. Robin estava deitada em sua cama de água que ela tinha para seu lazer, e tudo ao redor estava coberto de sangue. Os colegas imediatamente ligaram para a polícia, e os oficiais que chegaram ao local confirmaram que a garota infelizmente estava morta. Seu corpo estava cheio de ferimentos de faca. Aparentemente, um criminoso desconhecido a atacou e perfurou o colchão de água várias vezes, fazendo com que todo o seu conteúdo escorresse para o chão. Após examinar a cena do crime, a polícia descobriu que a porta de entrada não mostrava sinais de arrombamento. A porta traseira também estava trancada por dentro. Com base nisso, eles especularam que o assassino entrou no apartamento pela janela. Logo depois, os forenses encontraram impressões digitais no parapeito da janela. Os especialistas médicos determinaram que a vítima foi agredida sexualmente e coletaram material biológico do agressor. Pequenas manchas de sangue que não coincidiam com o sangue de Robin também foram encontradas no apartamento. Os detetives concluíram que o assassino se cortou durante o ataque e enviaram amostras de sangue para o laboratório. Infelizmente, em 1980, a análise de DNA não estava disponível, então eles não puderam usar essas evidências. Os investigadores começaram a interrogar os conhecidos da vítima, começando pelos seus colegas de trabalho. Eles disseram que, no dia anterior, a garota havia terminado seu turno à meia-noite e ido para casa. Ela estava de bom humor, brincando e agindo normalmente. Nada naquele momento indicava problemas. Os colegas adicionaram um fato interessante. Naquele dia, Robin disse que havia lavado suas roupas de cama antes de ir para o trabalho e estava preocupada se secariam a tempo para sua volta. A cama no apartamento da vítima não estava feita, levando os detetives a concluírem que o assassino a atacou praticamente assim que ela chegou em casa. Sua irmã também compartilhou algo preocupante dias antes de sua morte. Robin mencionou que estava sendo perseguida por um certo homem, mas não revelou nenhum detalhe sobre essa pessoa que pudesse identificá-la.
Ela apenas disse que ele havia aparecido várias vezes em sua loja e agido de maneira estranha, tentando ganhar sua simpatia. No entanto, ele não fez nada que pudesse fazer Robin se preocupar com sua segurança, então ela não levou a situação a sério. A polícia não conseguiu determinar a identidade desse homem, pois não tinham nenhuma descrição dele. Eles continuaram investigando, conversaram com os vizinhos da vítima, mas não conseguiram obter nenhuma pista. Nenhum deles ouviu gritos ou sons de luta naquela noite, e também não viram ninguém estranho indo até a garota. Além disso, os investigadores descobriram que naquela noite Robin não havia ido para casa depois do trabalho, mas foi diretamente para uma festa com seus outros amigos. Ela passou um tempo com eles e logo saiu. De acordo com seus amigos, ela foi para casa sozinha, e não houve nenhum conflito ou situações estranhas na festa. Os policiais conversaram com todas as pessoas presentes na festa e concluíram que provavelmente elas não estavam envolvidas no caso. No final das contas, não havia nenhum suspeito. Robin se dava bem com seus vizinhos e colegas, não tinha namorado e nenhuma pessoa do passado que pudesse desejar-lhe mal. O sangue e o material biológico na época não podiam levar ao assassino, e a correspondência da impressão digital nas bases de dados não produziu resultados. Os investigadores acreditavam que o assassino era o visitante insistente da loja que Robin havia mencionado. De acordo com eles, o homem seguiu a vítima do trabalho até sua casa, descobrindo seu endereço exato. Em outro dia, ele se infiltrou em seu apartamento pela janela enquanto ela estava no trabalho e esperou Robin voltar para casa. Ele a atacou, a agrediu e a matou, depois fugiu. Apesar da falta de evidências, a investigação continuou por mais algum tempo antes de congelar completamente. Só foi retomada em 2004, 24 anos depois do crime, quando a análise de DNA estava sendo amplamente utilizada. Os detetives esperavam que essa tecnologia os ajudasse a identificar o assassino. Eles enviaram sangue e material biológico para o laboratório, onde os especialistas extraíram o perfil de DNA. Isso foi carregado no banco de dados do FBI, mas não houve correspondências lá. Isso significava que o assassino não tinha sido condenado por crimes graves ou que isso ocorreu antes da coleta obrigatória de DNA para esses tipos de criminosos. No entanto, quando colocaram o DNA no banco de dados do estado da Califórnia, os investigadores fizeram uma descoberta preocupante. O perfil de DNA do assassino se parecia com outro crime ocorrido 3 semanas antes da morte de Robin. Naquela ocasião, um homem desconhecido invadiu a casa de outra mulher, forçou ela a atos e fugiu, deixando a vítima viva. Tudo isso aconteceu à noite, e a mulher não viu o rosto do agressor. Logo após o incidente, ela ligou para a polícia, e os médicos forenses conseguiram extrair o DNA do agressor. Os detetives tentaram encontrar novas pistas neste caso para finalmente identificar o assassino de Robin, mas todas as tentativas os levaram a um impasse. O DNA apenas se parecia, não era idêntico. No final, tudo o que restava ao investigador era verificar periodicamente esse perfil nos bancos de dados, caso o assassino aparecesse no radar da polícia e seu DNA fosse adicionado lá. Isso continuou até 2017. Durante todo esse tempo, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma nova pista. Foi então que os detetives ouviram falar de um novo método chamado fenotipagem de DNA. Basicamente, os especialistas em genética estudam uma amostra de DNA e criam um retrato aproximado do suspeito com base em sua interpretação dos dados obtidos. Esse método não é preciso e serve mais como uma referência auxiliar para a polícia. Com a ajuda desse retrato, os investigadores podem observar suspeitos semelhantes ou, pelo contrário, eliminar alguns da lista. Os detetives recorreram à empresa Parabon, que conduziu tais pesquisas. Logo, eles prepararam um retrato aproximado do assassino. Ele era um homem de origem africana, mas os investigadores não conseguiram encontrar ninguém semelhante entre todas as pessoas que estavam remotamente envolvidas no caso. A Parabon preparou 2 retratos, um mostrava como o suspeito poderia aparecer em 1980 e outro em 2017. Ambas as imagens foram divulgadas na mídia na esperança de obter novas pistas. Os parentes de Robin também tinham esperança de finalmente descobrir a verdade. Eles decidiram oferecer uma recompensa de $10.000 por qualquer informação sobre essa pessoa que ajudasse a encontrá-la. A polícia recebeu várias dicas, mas todas levaram a lugar nenhum. A verdadeira identidade do criminoso ainda era um mistério para eles. No entanto, os investigadores e os parentes de Robin não desistiram. Em 2020, o caso foi incluído na lista de assassinatos não resolvidos para os quais foram alocados financiamentos adicionais. Naquele momento, uma nova ferramenta de análise de DNA estava sendo amplamente utilizada, permitindo encontrar até mesmo parentes distantes do portador da amostra de DNA. Para isso, era necessário que pelo menos uma pessoa relacionada a ele estivesse em bancos de dados públicos ou estatais de DNA.
A amostra de DNA do assassino de Robin foi enviada aos especialistas, e eles levaram alguns meses para examinar todos os parentes possíveis desse criminoso, traçar suas árvores genealógicas e finalmente chegar a um suspeito adequado. Como resultado, finalmente surgiu um nome: Philip Wilson, de 71 anos. No entanto, os resultados do estudo não foram uma confirmação de sua culpa. A polícia precisava obter seu DNA e compará-lo com a amostra encontrada no apartamento da vítima. Eles descobriram o endereço desse homem e começaram a observá-lo. Levando em consideração que, pela lei, uma pessoa não é obrigada a fornecer seu DNA, os policiais tiveram que recorrer a algumas artimanhas. Na maioria das vezes, eles tentam obter algum item que o suspeito tenha tocado. Isso poderia ser uma garrafa de água, um resto de cigarro e assim por diante. Após obter o que era necessário, os investigadores o entregavam aos especialistas, que podiam extrair a amostra de DNA. Com Wilson, os detetives agiram da mesma forma. Depois de obter sua amostra de DNA, eles a enviaram ao laboratório. Os especialistas encontraram uma correspondência completa após 4 décadas e, finalmente, chegaram ao provável assassino. Em 24 de abril de 2020, ele foi preso. O homem negou sua participação no assassinato, mas as evidências estavam contra ele. A polícia também tomou suas impressões digitais, que correspondiam às encontradas no parapeito da janela da vítima. Ao investigar sua biografia, os detetives descobriram muitas informações interessantes. No momento do triste fim de Robin, ele tinha 31 anos e morava a apenas algumas ruas de distância de seu complexo. Além disso, Wilson era um visitante frequente da loja de donuts onde a vítima trabalhava, o que confirmava a antiga teoria da polícia de que o assassino era o mesmo perseguidor desconhecido que incomodava a garota no trabalho. O homem não tinha um histórico criminal grave, o que explicava a ausência de seu DNA e impressões digitais. Após a prisão, o processo judicial começou e durou vários anos. Ele só começou em 2022. Até então, Wilson e seu advogado haviam preparado uma nova linha de defesa. Segundo ela, naquela noite, houve um encontro consensual entre Philip e Robin. Eles tiveram relações íntimas. Depois disso, ele foi para casa e alguém entrou no apartamento da garota e a matou. Quanto ao sangue do suspeito no local do crime, seu advogado insistiu que Wilson se machucou no trabalho e a ferida se abriu quando ele estava na casa de Robin. A acusação considerou essa versão dos acontecimentos absurda. Em primeiro lugar, a vítima não estava envolvida romanticamente com ninguém. Além disso, ela reclamou de um homem estranho que a perseguia no trabalho, que provavelmente era Wilson. A garota estava irritada com seu comportamento e sua obsessão, e não havia sinal de qualquer simpatia. Em segundo lugar, não foram encontrados vestígios de DNA de outros homens no apartamento da vítima. Seria estranho supor que Wilson deixou seu material biológico, sangue e impressão digital, e o assassino não deixou absolutamente nada. A defesa de Wilson também tentou apontar outro suspeito que poderia ser o assassino. Ele era o ex-namorado de Maria, com quem ela morava na época. No momento do julgamento, o homem já estava morto, e o advogado aproveitou esse fato. Ele tentou convencer o júri de que o homem era agressivo, ameaçava Robin e sua irmã, além de invadir o apartamento. No entanto, nada disso pôde ser confirmado, então todas essas declarações não tiveram um impacto significativo no processo judicial. Como resultado, Philip Wilson foi considerado culpado pelo assassinato. Seu veredicto foi anunciado no dia de seu aniversário, e ele recebeu uma sentença de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Atualmente, ele enfrenta vários problemas de saúde, então seu tempo na prisão dificilmente será longo. Os parentes da vítima agradeceram aos detetives por finalmente levarem o caso a uma conclusão. Sua irmã admitiu que ainda se sente culpada, afinal, Robin se mudou para a Califórnia logo depois dela. Os detetives ainda se perguntam se Philip teve outras vítimas. Geralmente, criminosos que cometem coisas tão horríveis com um intervalo de algumas semanas não param e continuam causando danos às pessoas. Pode-se supor que Wilson não planejava matar Robin. Ele invadiu seu apartamento e a agrediu, mas a garota viu e reconheceu seu rosto, já que ele tinha ido à sua loja várias vezes. Com medo de pegar prisão, o homem pode ter decidido pelo assassinato.